Fala galera, beleza? Professor Amaury com vocês. Na aula de hoje vamos comentar sobre o 11º dia dos conflitos entre Israel e Palestina e eu vou falar também do protagonismo do Brasil dentro desse conflito que está muito importante. Mais de 300 brasileiros já voltaram para cá. Então fiquem ligados que o Brasil tem um protagonismo muito forte de atuação, né, para remediar esse conflito. Pessoal, antes vou pedir para vocês deixarem o like, acionar o sininho das notificações e comentar aqui embaixo também quais outras atualidades vocês querem assistir conosco. Vamos lá? Importante destacar, pessoal, que esse conflito nada tem a ver com questões de petróleo, tá? São questões territoriais e religiosas. Então preste atenção porque isso tem muito a ver com o quê? Com o colonialismo da Inglaterra e da França na região ali no início do século XX. Então vem comigo, ó, em 1947, depois de muita pressão das organizações judaicas, e aí eu destaco, né, os sionistas, a ONU dividiu esse território em dois estados. E aí eu falo para vocês, pessoal, a ONU com forte influência da Inglaterra e dos Estados Unidos. E essa divisão foi uma divisão imposta, já que o povo ali palestino que habitava a região não foi consultado. Então como é que eles dividiram, né? Igual vocês estão vendo ali no mapa de 1947, mapinha da esquerda que eu estou destacando aqui para vocês, tá? Então foi assim, ó, um para abrigar o povo judeu e a outra parte, né, para o povo palestino. O povo judeu com a maior parte do território, 53%, e os palestinos com 47%, ou seja, a menor parte. Então já foi uma divisão que eles não gostaram. A gente vai perceber o seguinte, né? Israel, o Estado judeu, foi proclamado oficialmente em 1948 e desde então os conflitos já iniciaram, pessoal. Se vocês olharem aqui o mapinha de 1949, vocês vão perceber que esses conflitos que já iniciaram em 1948, a gente já tem tomadas de alguns territórios, né, dos palestinos, como vocês estão vendo aqui, onde eu destaquei. No entanto, os países árabes vizinhos, principalmente Egito, Síria e Jordânia, não aceitaram o novo Estado e atacaram-no militarmente, tentando impedir seu estabelecimento. Vamos lembrar que Israel tem uma forte presença ali, né, de potências ocidentais no seu território o tempo todo, né? Os Estados Unidos, a Inglaterra. Então é um grande aliado dos países ocidentais e já nasceu por conta disso com um forte exército. Então eles sempre massacraram ali os árabes ao seu redor. Então Israel vence a guerra e amplia o seu território, apropriando-se de parte do que havia sido delimitado pela ONU do Estado palestino, como vocês estão vendo aqui no mapa de 1949, beleza? Aqui, pessoal, os principais noticiários, né, que rodaram essa semana. Então olha lá, né? A gente percebe que Israel pediu para a galera do norte de Gaza, onde eu estou aqui, ó, marcando para vocês, fugir da região, pois eles iam entrar, né? Israel comentou que ia fazer incursões por ar, por terra e pelo mar. Então a gente percebe que vários bombardeios já aconteceram e mais de 1 milhão de palestinos fugiram do norte de Gaza, né, para o sul, tentando fugir aqui nessa regiãozinha que eu estou apresentando para vocês. Só que o Egito, né, como ele tem muito medo ali dos ataques de Israel também, ele tem um acordo, né, de não abrir suas fronteiras, ele não sabe muito bem o que fazer. Então o Brasil ali junto com a ONU, com os Estados Unidos e outros países está tentando fazer o quê? Um corredor, né? Uma abertura de um corredor humanitário para a galera que não tem nada a ver com o conflito poder fugir. Então olha lá, né? Apenas o começo. Milhares de palestinos fogem do norte para o sul de Gaza após ordem de Israel. Então Israel, né, fez essa ordem falando que ia atacar o norte de Gaza para a galera fugir, porque ali no norte de Gaza a gente tem a presença de vários o quê? Túneis do Hamas. Então, ó, no 11º dia de conflito, Israel já atacou o sul do Líbano 2 vezes, tá, pessoal? Já foi atacado ali o sul do Líbano. A Síria também, próxima às colinas de Golã, foi atacada. E também, né, uma forte ofensiva que vem acontecendo desde então no norte de Gaza. O Brasil pede a abertura, né, do corredor humanitário no Egito de maneira urgente. Vamos lembrar que o Brasil ele está fazendo parte aí não só da Assembleia Geral, mas também do Conselho de Segurança. Então o Brasil está encabeçando o Conselho de Segurança, a Assembleia Geral. Então ele está fazendo esse protagonismo aí para a abertura do corredor humanitário no Egito. Muitos egípcios já foram para a fronteira levar alimentos ali para a galera, né? Já que a abertura dessa fronteira está cada vez mais difícil. Mas a gente está percebendo que aos pouquinhos o Brasil está conseguindo aí fazer com que esse corredor humanitário aconteça, perfeito? Então, olha lá, né? O ultimato israelense gera pânico a moradores de Gaza, pessoal. Olha a questão dos túneis que eu apresentei para vocês, tá? O norte de Gaza, ele apresenta várias redes de túneis onde o Hamas se movimenta.
tanto para levar suprimentos, mas também, né, para fazer ali suas incursões militares. Rede de túnel dos Hamas, mapeada por Israel em 2021, é um dos alvos das operações do bombardeio na faixa de Gaza. Embora a guerra contra o Hamas seja o que na doutrina militar se chama de guerra assimétrica, por envolver um país e um agente não estatal, lembrando que o Hamas, né, não representa 100% o Estado palestino, tá? Até porque o Estado palestino também nem existe. O Hamas é um grupo paramilitar, tudo bem? Ele tem o seu braço político, mas ele também tem esse braço aí militarizado. Então, é uma guerra contra um país e um grupo que não é um país, né? Que não é um agente estatal. E Israel, por possuir um poder de fogo superior ao Hamas, a invasão terrestre é o cenário mais ameaçador para as forças israelenses. Até o momento, em média, morrem 6 vezes mais, né, os palestinos do que os judeus. As maiores vítimas até o momento, infelizmente, pessoal, são as crianças, tá? Então, por que morre mais palestino do que israelense? Porque os palestinos eles estão mais adensados ali em Gaza. Então, né, a tragédia é muito maior. Israel tem um território muito mais vasto, muito mais aberto, dá tempo da galera fugir. Em Gaza não, como está todo mundo adensado, apertadinho, quando acontece um bombardeio, muitas pessoas acabam sendo afetadas. E aí, né, o número de crianças, idosos, mulheres está sendo muito alto como as maiores vítimas desse conflito. A gente sabe que numa guerra, né, as pessoas que nada têm a ver com o conflito são sempre as que mais sofrem. E aí eu vou mostrar para vocês também aqui, né, a questão das crianças da faixa de Gaza. Olha só, a gente tem aqui, né, uma pirâmide bem triangular, uma pirâmide que está mostrando ali que a região de Gaza está na primeira fase da transição demográfica, nascimento muito elevado, mas também a mortalidade muito elevada, ou seja, nascem muitos e morrem muitos ao mesmo tempo. Os anos vão passando, vocês vão reparar que as barrinhas vão diminuindo. Então a expectativa de vida, pessoal, é muito baixa, raramente chegando ali aos 35 anos, como vocês podem ver. Então há um predomínio de uma população mais jovem ali. A expectativa de vida muito baixa, condições de vida, né, muito precarizadas. Então, ó, quando existe conflito em um país, as crianças são sempre as que pagam o preço mais pesado. Quando as casas começam a ser destruídas, elas veem o trauma de uma guerra que nenhum adulto teria condições para lidar. Isso para uma criança define o desenvolvimento dela por décadas. Isso, né, através do porta-voz ali da Unicef, que é uma entidade da ONU, falando como as crianças são mais afetadas e como essa questão aí de Gaza, né, tá matando muito os jovens da região, principalmente aí, né, imagens mostradas no mundo todo, bebês mortos. Então, os inocentes são sempre as maiores vítimas desses conflitos. Tem sido muito difícil um acordo de paz no longo conflito entre Israel e Palestina, porque há radicais dos dois lados tentando boicotá-lo. Do lado palestino atuam 3 organizações que têm sido responsáveis pelos ataques terroristas contra a população israelense: o Hamas e o Jihad, também, né, um dos principais ali. Esses grupos são contrários a qualquer concessão a Israel e acreditam que os judeus devem ser expulsos da Palestina. Então, pessoal, eles não aceitam aquela proposta de dividir o lugar em 2 estados, tá? Para eles, aceitar a divisão é algo inadmissível. Por quê? Porque eles veem os judeus ali como os caras que estão roubando suas terras. Eles analisam aquilo como uma continuidade da colonização, do imperialismo. Então eles não concordam com a divisão lá da ONU de 1947. Eles querem um território 100% deles. Enquanto existir o Estado de Israel, eles vão continuar os conflitos. São as palavras, né, do próprio Hamas e também de outros grupos que estão cada vez mais ali participando desse conflito, como é o caso do Hezbollah, tá? Por isso que o Líbano vem sendo muito atacado também nos últimos dias, porque o Hezbollah, que é do Líbano, fez ataques em forma de apoio, né, ao Hamas, tudo bem? Então, ó, seguindo aqui, pessoal, o que a gente percebe, ó, o Brasil aguarda a abertura de fronteira entre Egito e Gaza. Então, o Brasil vem lutando bastante, né, para fazer essa abertura desse corredor humanitário, para a galera poder fugir, né, com destaque para os estrangeiros, as mulheres, as crianças. Só que isso pode gerar alguns problemas, pessoal, porque o Egito está com um medo de uma crise humanitária no seu país, né? Uma crise de refugiados. Então, mais uma vez, a gente vai perceber que a questão dos refugiados vai aumentar, vai ser cada vez mais ensejada. Então, tem a questão dos refugiados lá da guerra da Ucrânia, tem a questão dos refugiados, né, do continente africano, do Oriente Médio, que vários países estão em guerra há muito tempo, e agora vai aumentar ainda mais por conta, né, da faixa de Gaza sendo atacada e o pessoal sendo obrigado a fugir, perfeito? E que a gente percebe, pessoal, esse conflito ele sempre acontece todo ano, só que dessa vez foi um pouquinho diferente para o Hamas.
Ele sequestrou algumas pessoas, foi uma tática que ele nunca tinha feito. Ele sequestrou ali aproximadamente 150 pessoas, tá? Que ainda estão sumidas. E Israel está atacando Gaza exatamente para poder recuperar essa galera que foi ali sequestrada. E a gente vai perceber também, né, que Israel está com um aval, né, do mundo todo praticamente para poder atacar com tudo. E os Estados Unidos já botou ali 2 porta-aviões no mar Mediterrâneo, né, para dar um recado não só para o Hamas, para outros grupos e outros países da região. Então, olha lá, né? A forte presença do Ocidente ali apoiando Israel. Então isso tem forte peso também. Então, por conta disso, né, o Itamaraty enviou ali missão para ajudar grupos de brasileiros. Carregamentos de ajuda humanitária se acumulam ao lado egípcio. Então o Egito ali, as pessoas estão levando os suprimentos para tentar atravessar a fronteira e dar para a galera de Gaza. E o Brasil lutando para abrir, né, esse corredor humanitário para a galera conseguir fugir. Olha lá, ó, aumento das tensões na fronteira de Israel. Então a gente percebe aqui, né, a fonte eu coloquei para vocês do jornal O Globo. Olha os ataques que aconteceram, né, pessoal? A gente teve ataque aí, ó, na fronteira próximo ali, ó, do Líbano com Israel, tá? Por conta do Hezbollah. Durante esse episódio a gente teve ali também denúncias, né, de Israel atacando bombas de fósforo branco, o que na verdade é um crime de guerra, né? São armas proibidas. Então rodaram no mundo aí, né? Israel atacando Gaza e o Líbano com fósforo branco também, tá? Então a gente percebe aí que a escalada da violência vem aumentando bastante e o terrorismo vem crescendo de todos os lados. Do lado dos radicais e também do lado de Israel, que vem atacando aí sem pensar muito, né, na população que nada tem a ver com a situação. Perfeito? Então, continuando. Então, ó, bombardeios ali no sul do Líbano, fronteira norte ali com Israel, tá? A gente teve também alguns ataques próximos à faixa de Gaza, tá? Aqui onde eu estou circulando para vocês. Então a Síria também, né, acabou sendo atingida ali. Então Líbano e Síria já estão entrando nesse conflito, já querem dar apoio. O Hezbollah, né, com muita força ali no Líbano, e o Irã também, né, vendo se vai entrar ou não no conflito. Porém, os Estados Unidos já estão ali no Mediterrâneo para dar algum apoio para Israel, dando ali uma mensagem para os países vizinhos, perfeito? Então olha lá, ó. Em Gaza e Cisjordânia, a gente tem ali o apoio do Hamas e outros grupos terroristas palestinos, incluindo a Jihad Islâmica, que eu tinha comentado para vocês, tá? Então muitas pessoas acabaram apoiando esses ataques do Hamas, pois a situação ali nos últimos anos piorou bastante, o acesso à água, à eletricidade, aos mantimentos, perfeito? Fora, né, as denúncias de violência dos soldados israelenses com a população palestina. Então, ó, ali no Líbano, por conta do Hezbollah, a gente viu que vários foguetes já foram lançados, vários foguetes já foram também interceptados, tá? E o apoio do regime de Bashar al-Assad ao grupo terrorista xiita, que apoia de maneira indireta, né, o Hezbollah também. Por conta disso, a gente percebe que Israel acabou atacando ali, próximo das Colinas de Golã, a Síria. Tranquilo? Então aqui vocês vão ver todos esses ataques aqui, ó, em relação a Damasco, a Alepo. Tivemos ali aeroportos que já foram afetados também, tá? Então a gente vem percebendo que esse conflito vem ganhando novas escaladas de violência, né? Novos protagonistas ali comentando esse conflito, essa guerra. Então entrou, né, nesses últimos dias aí a Síria e o Líbano cada vez mais através do Hezbollah. E o Irã está naquela dúvida ainda para ver o que eles vão fazer, quais são as atitudes que eles vão tomar. Então, infelizmente, né, pessoal, essas imagens vêm rodando o mundo, os palestinos ali como refugiados, infelizmente, eles já viviam de maneira extremamente precarizada, lembrando que 80% dos palestinos vivem abaixo da linha da pobreza. Então, olha lá as imagens que rodaram o mundo. Com 4.000 mortos, cresce o temor por extensão de conflito. Esforços diplomáticos buscam evitar ampliação da crise após a ameaça do Irã e abrir fronteira de Gaza com o Egito para a saída de estrangeiros e a chegada, né, de ajuda. Então a gente está vendo aqui imagens, né, em uma escola da ONU, onde esses palestinos estão sendo abrigados, perfeito? Muitos já perderam casas, muitos já perderam aí os familiares. Então a gente vem percebendo que infelizmente esse conflito está no 11º dia e parece estar longe de terminar. Aí olha lá, né, pessoal, o que a gente vem percebendo, porque a galera apoiou o Hamas. Olha o que Israel vem fazendo, né, aumentando cada vez mais o número de muros e cercas
em volta dos territórios palestinos, principalmente Gaza e na Cisjordânia, onde vários colonos judeus, né, avançam muito fortemente com a criação de bairros e condomínios de luxo ali na região da Cisjordânia. Então a gente percebe ali que vem ocorrendo, né, de certa forma, um regime de apartheid, de afastamento, de exclusão dos palestinos. Então, vários países do mundo, a própria ONU, né, reclama bastante disso com Israel, pois o tratamento que eles fazem é injusto. Lembrando, né, que apoiar a Palestina não é a mesma coisa que apoiar o Hamas, já que eles fizeram ataques terroristas, tranquilo? Vamos lembrar que a maioria do povo palestino, eles querem ali os seus direitos, eles querem viver tranquilamente. O Hamas é um grupo radical, tá, pessoal? Vamos lembrar que existem também grupos palestinos que não são radicais, são moderados e tentam, né, ganhar ali através da diplomacia, mas o Hamas não. O Hamas ganhou muita força a partir de 2005, quando ele ganhou ali eleições na faixa de Gaza e ele vem aumentando cada vez mais o seu poder também. E aí, a partir da vitória, né, do Hamas nas eleições ali da Palestina, Israel começou a aumentar o cerco na faixa de Gaza. Começou a aumentar o número de muros, cercas e também de soldados ali na região. Então, olha lá, ó. A maior parte da barreira construída pelo governo israelense é uma cerca de tela e arame, mas nas áreas por eles consideradas mais perigosas, nas proximidades de cidades palestinas, em volta ali de Jerusalém, a gente vai perceber que muros de concreto, né, com mais de 8 metros são construídos. Na foto, protesto contra um muro organizado pela Juventude Palestina e outras entidades. Tranquilo? Imagem aqui de 2015. Então, ó, vem aumentando ali o número de muros, de cercas, de soldados. Então, cada vez mais o regime, né, de um apartheid aos palestinos se expandindo e eles ficando ali numa situação de miséria muito grande, já que Israel controla, né, a entrada de tudo na faixa de Gaza e também na Cisjordânia, perfeito? Então, os suprimentos, quem domina ali, quem gerencia é Israel. Israel expande os assentamentos de colonos judeus na Cisjordânia e amplia muros e cercas de segurança com a justificativa de impedir a entrada de terroristas palestinos. Embora o governo israelense defenda que essa barreira seja uma proteção temporária, os palestinos temem que ela acabe sendo definitiva. Então, colocando ali um limite, né, entre Israel e o futuro Estado da Palestina, principalmente ali Gaza e Cisjordânia, que são territórios vigiados militarmente por Israel. Perfeito? Então, galera, olha aqui, né, um mapinha que eu trouxe para vocês. Antigamente, ó, antes da entrada ali dos ingleses e dos franceses na região, era 100% palestino. Hoje em dia, pessoal, os palestinos estão apenas com 15% do território. Lembrando que a proposta da ONU era o quê? 47% do território para os palestinos. Atualmente eles estão com apenas 15%. Então esses grupos não aceitam de forma nenhuma, né, a divisão territorial. Enquanto existir Israel, esses grupos vão continuar existindo, pois eles veem aquilo como o quê? Uma forma de colonização dos judeus sobre eles. Então, galera, olha lá as imagens, né, que a gente percebe. As crianças ali, ó, as mais afetadas, muitos já perderam seus parentes, não tem para onde ir, então muitos estão indo para a região ali, né, próximo da fronteira com o Egito, mas chega lá, tá tudo embarreirado ainda, tá tudo fechado, tá? Vamos ver aí os próximos episódios para ver se esse corredor humanitário finalmente acontece e a galera consegue fugir. Aí vai ter um outro problema, né? Quem que vai abrigar esses refugiados? Como é que vai ser a vida desses refugiados? Então, infelizmente, a gente vê que a situação, né, fica muito difícil e provavelmente muitos vestibulares a partir do ano que vem vão cobrar questões falando não só do conflito, mas também mais uma vez aí da crise dos imigrantes, tá? A crise dos refugiados. Aí vem comigo, ó. Aqui na imagem a gente tem, né, uma criança palestina no que restou da habitação de sua família em Gaza. Foto de 2014, percebe que até então, né, infelizmente, nada mudou, pessoal. Boa parte das residências dos palestinos foi destruída durante as operações de Israel. Então, a imagem é de 2014, mas permanece ainda muito atual. Atualmente, o Hamas é o principal grupo político a atuar na Autoridade Nacional Palestina, a entidade responsável por administrar os territórios que são povoados por palestinos, a faixa de Gaza e a parte da Cisjordânia. Desde 2006, o Conselho Legislativo da Palestina é ocupado, em sua maioria, por políticos do Hamas. Isso se deu por meio de uma eleição e a maioria da população palestina votou no Hamas. Essa eleição foi realizada em 2006 e nela a organização recebeu quase 45% dos votos, permitindo que elas conquistassem 74 das cadeiras das 132 existentes. Embora o Hamas seja visto por muitos países ocidentais como uma organização terrorista,
uma parte considerável da população palestina os apoia, sobretudo pela atuação deles na luta contra Israel. Segundo o jornalista Mohammed, isso acontece por conta das péssimas condições de vida em que a população palestina é obrigada a viver e pelos frequentes ataques israelenses na região, causando a morte de muitos inocentes. Então, pessoal, o Hamas acaba sendo ali, né, um braço que ajuda a população porque eles levam suprimentos escondidos, levam água, levam energia. Então a população acaba aceitando eles ali, tá? É igual uma lógica de milícia, uma lógica de tráfico que a gente tem, né? Onde a gente percebe que esses grupos se aproveitam da questão da desigualdade, que é muito chamativa. Então o Hamas também se aproveita da questão da desigualdade para que a galera possa os aceitar e eles fazem ali uma política, né, de acabar ajudando a galera com suprimentos básicos, já que tudo é muito difícil de entrar ali na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Então a galera acaba apoiando e eles, né, têm um aval ali para poder o que eles quiserem, perfeito? E como a desigualdade aumentou muito nos últimos anos, né, ninguém acabou reclamando quando o Hamas fez os ataques. É claro que a gente não apoia, né, pois os sequestros são atos terroristas, mas a gente percebe, né, que a gente não pode confundir aí as coisas, né? O Hamas, ele não acaba representando 100% da população palestina, já que eles querem viver ali com tranquilidade, tá? Mas a galera da faixa de Gaza nos últimos anos cada vez mais vem apoiando o Hamas, né, pela questão difícil que eles vêm vivendo. E aí, pessoal, a gente coloquei aqui para vocês, eu vou até sair rapidamente da tela para vocês visualizarem, tá? Se localizarem legal. Como eu falei, ó, os Estados Unidos já está com 2 portas-aviões estrategicamente localizados no mar Mediterrâneo, tá? Nas proximidades ali de Israel com o Líbano. Então, uma forte mensagem para países como o Irã, tá? Para o próprio Líbano, para a Síria, tá? Então fiquem ligados porque além de dar apoio a Israel, é uma mensagem também para esses países e esses grupos que estão ali em volta não se intrometerem. E aqui aquele mapinha clássico, né, da perda territorial dos palestinos. Então, galera, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Aqui, os principais portais de notícias de onde eu tirei as imagens e também, né, mostrei aqui para vocês os textos, os gráficos. Prestem atenção porque percebe que cada dia, né, vem mudando a questão da guerra, do conflito, outros países vêm entrando, a gente não sabe a situação do Irã, vamos continuar acompanhando e lembrando também ali, né, da mensagem dos Estados Unidos com seus porta-aviões ali na região, perfeito? Então, galera, espero que vocês tenham curtido, aqui as referências bibliográficas também, até uma próxima, forte abraço, tchau, tchau.